Amigas e amigos, chamou a atenção um detalhe na fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso do Partido dos Trabalhadores, quando ele disse que a herança deixada pelos governos democráticos e progressistas aqui no Brasil tem, de certa forma, ainda impedido grandes explosões sociais, como ocorre atualmente, está ocorrendo no Chile, ocorreu no Equador, né, está ocorrendo agora também na Colômbia, né, manifestações gigantescas, explosões sociais mesmo, que isso é resultado evidente da aplicação desse projeto neoliberal. Quer dizer, o Brasil vai, sem dúvida alguma, pelo mesmo caminho, né? E a fala do Lula contrasta com a fala do presidente Jair Bolsonaro, que ele disse aqui, entre aspas: "O que estou vendo em alguns países é um excesso, como no Chile. Aquilo não são manifestações, são atos terroristas." E mais adiante ele falou num evento na Vila Militar, que ele disse também, aspas: "Nós temos que nos preparar sempre para não sermos surpreendidos pelos fatos. Até o momento não tem motivo nenhum. Nós entendemos dessa forma, daquele movimento vir para cá. Nunca o Brasil viveu uma anormalidade democrática como vivemos no momento. Vivemos uma normalidade democrática." Veja bem, o que ele está fazendo aqui é uma ameaça. Claro que é uma ameaça, porque ele sabe que o Brasil vai chegar na situação do Chile, vai chegar na situação do Equador, vai chegar na situação lá da Colômbia. Isso é uma questão, de certa forma, até aritmética, né? De somar um mais um, de ligar A com B. O que o Lula estava dizendo, na verdade? Fundamentalmente, as políticas sociais do ciclo democrático e progressista, né, que ainda permanecem aí, muitas políticas sociais socorrendo muitas urgências do povo, né, e também a questão da macroeconomia. Por que o Brasil ainda não se afundou numa crise de grandes proporções, como ocorreu na década de 90 e, enfim, está ocorrendo no Chile, na Colômbia, etc. O Lula também lembrou das reservas internacionais. As reservas internacionais são fundamentais para manter o que se chama aí do colchão monetário, né? Quer dizer, isso é uma garantia. Se vir um ataque especulativo para cá, o país tem como se defender, é um escudo para se defender da ciranda financeira e dos lobos de Wall Street, né? O que o Paulo Guedes está fazendo? Está fazendo exatamente queimando as reservas internacionais aí no pagamento de juros, assim como ele está torrando o patrimônio público com as privatizações, está assaltando o orçamento público aí com essas medidas, essas PECs, a emenda do teto, essas coisas todas, a reforma da Previdência e tudo mais. Ou seja, é uma situação, né, voltada exclusivamente para a lógica de Wall Street, para a lógica do rentismo, do capital aí que não produz nada, né, além de especulação e de roubalheira, né, e evidentemente que a gente vai derivar para o campo da política, e é inevitável a gente constatar que esse modelo só se sustenta politicamente à base da corrupção, né, não tem jeito, não tem outra forma, né, desse modelo ser tocado adiante, senão à base da corrupção, né, e a corrupção vai, inclusive, no sentido, né, das garantias de aplicação desse receituário aí do bolsonarismo, do Paulo Guedes e tal. Aí as coisas se fecham, se juntam, aí vem a facção do Sérgio Moro, a Operação Lava Jato, com essa política discricionária, né, de tirar da Constituição as garantias democráticas e, ao mesmo tempo, fazer a perseguição política à oposição, né? E, por outro lado, vem também a facção do Paulo Guedes, também tirando da Constituição as garantias econômicas, as garantias sociais, e vai transformando a Constituição em nada, né? Num trapo, né? Totalmente aí sem a sua substância, sem o seu tutano, que é exatamente a democracia e os direitos econômicos, os direitos sociais, liberdade para o povo se organizar, reivindicar os seus direitos e, ao mesmo tempo, estabelecer, né, por meio da Constituição, essas garantias econômicas e sociais. As duas facções se juntam e aí vem o bolsonarismo com esta pregação que eu acabei de dizer aqui.
Esse negócio deles dizerem aí do AI-5, por exemplo, né, falou-se muito dessa história do AI-5, houve uma reação vigorosa e aí eles tiveram que recuar, que a lógica do fascista é assim, né? Na Alemanha, os nazistas fizeram isso, aqui os latrocidas de 64 também fizeram, então a lógica deles é essa. Quer dizer, eles fazem uma ofensiva, eles vão testando as fronteiras, até onde eles podem ir, né? E como houve uma reação, eles recuaram. Agora, a lógica do que ele disse, muita gente ficou, AI-5, muita tinta se gastou nos jornais, muitos perdigotos foram expelidos nas rodinhas de rádio e de televisão para dizer, o AI-5 é inviável, é impraticável. Não é o AI-5 propriamente dito que ele estava dizendo, é o espírito do AI-5. Isso está no ar, claro. O Bolsonaro acabou de dizer aqui, acabei de ler aqui, as aspas do Bolsonaro, o sentido do AI-5 foi isso que o Eduardo Bolsonaro falou. Foi isso. Ele não falou uma reprodução literal do AI-5, uma reprodução disso que é isso aqui que o Bolsonaro falou. Vou ler de novo, aspas. O que estou vendo em alguns países é um excesso, como no Chile, aquilo que são manifestações, são atos terroristas. O que diziam os latrocidas de 64 da resistência democrática? Eram terroristas. No Araguaia, por exemplo, os guerrilheiros do Araguaia, na guerrilha do Araguaia. Ali, para eles, eram terroristas. Todos os que faziam movimentos de resistência democrática, armada ou não, eram terroristas. Aqui, ó. O AI-5 aqui, o Bolsonaro falando aqui de novo do AI-5. Agora, tem um outro detalhe importante também, que a gente considere, que a gente registre na crônica aí do processo político em andamento no país. Eles não têm alternativas para aplicar a receita deles, o projeto neoliberal, senão pelo AI-5. O espírito do AI-5, eu digo, repito, não estou dizendo que o Eduardo Bolsonaro também não falou isso. Quem tiver um mínimo de cognição percebe isso claramente. Agora, o AI-5 não vem, o AI-5, isso que eu falei, né, os editoriais, os jornalões, as rodinhas de ratos pretorianos, o AI-5 não tem condições de ser reeditado. Então. Agora, a ideia do AI-5, sim. Isso sim. Eles são fascistas, claro, são facções criminosas, milícias, Paulo Guedes e Sérgio Moro são milicianos. É evidente, o Bolsonaro é miliciano. Né? Não é à toa que ele fica defendendo o Ustra, né? A milícia do Ustra, que atuava nos porões do DOI-CODE, que assassinou o Carlos Nicolau Daniele, né? A milícia do DOPS, que assassinou o Pedro Pomar, que assassinou o Carlos Marighella e tantos outros, né? Lamarca e tudo mais. E tantos que foram torturados e assassinados na resistência democrática contra o regime de 1964. A lógica do Bolsonaro é isso aí, a lógica de milícias, a lógica do AI-5. Quando o Lula diz, né, eu saí da cadeia, não saí mais radical, né, ele até disse, né, o discurso dele, a íntegra, está lá no meu site, outroladonoticia.com.br. Ele até disse que às vezes é bom ser radical, não sei o que, então, meio assim em tom de brincadeira. Isso é verdade, de vez em quando você precisa desopilar o fígado, né, falar poucas e boas, né, também não pode engolir tudo, né, em silêncio. Né. A gente não pode aceitar, por exemplo, um bandoleiro, né, como esse Sérgio Moro, um quadrilheiro como esse Deltan Dallagnol, né, um pulha, biltre, hipócrita como esse Carlos Fernando dos Santos Lima, e não dar os devidos nomes para eles, claro. É até uma forma da gente também, quer dizer, ninguém tem sangue de barata, ninguém é de ferro. Tem que dizer, o frasista de porta de banheiro de rodoviária é um corrupto. Quem disse isso foi a revista Isto É. O Sérgio Moro é um corrupto. Está aí as provas The Intercept Brasil, estão aí as evidências e as provas que eu levantei, está no meu site, o outro lado da noticia.com.br, contra este indivíduo de baixa qualidade moral, né, um sujeito desqualificado, depravado, que é o Sérgio Moro, né, não só o caso de Maringá, que eu tenho falado aqui reiteradamente. Ou seja, às vezes é preciso dizer. Se a gente não dizer, tinha uma propaganda. Quem se lembrar, comente aqui, lá em São Paulo, da Eletropaulo, quando era estatal ainda. Faz tempo isso. Os mais antigos haverão de se lembrar, né, que era um pombo que fazia recomendações, né, para
evitar a rede elétrica, né? Não empinar pipa, não fazer andaime de construção civil perto da rede elétrica, coisa do tipo. Ele dizia, né? Se a gente que é pombo não diz, ninguém diz. Se a gente não fala que as verdades, às vezes, que vão ser ditas, como Lula vem dizendo, como o Greenwald tem dito, o Sérgio Moro é líder de uma facção criminosa, claro que é. Se ele é líder de uma facção criminosa, ele é um bandoleiro, um criminoso, um facínora, assim como é o Paulo Guedes. Claro, né? Aquela história, né, que ele falou, não, já tinha aí a turma do Sérgio Moro, né, já tinha a turma do Bolsonaro, e eu cheguei, cheguei, por isso que eu chamei ele aqui de o Paquito de Wall Street. É a depravação completa, então é preciso dizer essas verdades. Agora, também é preciso dizer outras verdades. Aí é que entra a questão, né? Porque eles não conseguiram unificar e não conseguem unificar politicamente a condução desse programa de governo, né, do Paquito de Wall Street, sobretudo, né, que é isso, aí que vai que está a questão do dinheiro, né, a questão econômica, aí que está o grande X da questão. Eles não conseguem unificar os métodos do Tribunal Freisler, da quadrilha, do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, na condução desse programa. É preciso conduzir o programa, é preciso sim manter os quadrilheiros no governo, na lógica, é preciso manter a Lava Jato, a facção criminosa Lava Jato e tal. Agora, não pode exagerar. Não pode avançar da esquerda, do lulopetismo, né, para o centro ou para a direita. Aí não pode. Quando eles começam, porque eles também são, é inevitável, né, porque para eles seguirem adiante, eles tiveram que se acoplar às outras milícias do Bolsonaro e do Paulo Guedes, né, e aí eles avançam um pouco a fronteira ali, né, do centro para a direita. E aí é que entra os conflitos, o conflito da Globo, por exemplo, com o Bolsonaro, né, o conflito do Estadão com a máfia, a quadrilha do Deltan Dallagnol, nos editoriais que eu tenho lido aqui, que eu tenho comentado, né. Agora, eles se juntam tudo quando vai para a esquerda. Aí essa questão que o Bolsonaro está falando aqui, né? Agora, a esquerda tem que fazer o quê? Tem que entrar em campo, né, fazendo bem estou dizendo do meu ponto de vista, fazendo bem as distinções das coisas, né, porque eles vão recorrer certamente aos métodos do AI-5. As milícias do Ustra e do Sérgio, já estão recorrendo, né, do Sérgio Paraíso Fleury, né, censura, perseguição, assassinatos e tal, né, as milícias que a gente sabe, os métodos, né, de Sérgio Fleury, de Ustra, eles estão aplicando já na prática os métodos aí dos tribunais, né, militares, dos inquéritos policiais militares, dos famosos IPMs, da ditadura militar, que é nada mais, nada menos do que a quadrilha do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol. Agora, eles unificam nisso? Não unifica. Se não unifica, é preciso ver o que é possível unificar do lado de cá para impedir que eles avancem com esta agenda política deles, essa agenda de destruição da institucionalidade democrática. O Lula falou muito disso no discurso dele, vale a pena ler, quem ainda não leu, né, ou ouvir, não sei se já vou procurar, se estiver disponível, vou publicar lá no meu site, o outro lado da notícia.com.br, e, enfim, para a gente ir entendendo essas coisas. Um quadro muito complexo, né, muito difícil, a esquerda ainda muito fragmentada, né, a direita também, ela tem os seus limites, porque essa gente, as facções criminosas do Moro, do Guedes e do Bolsonaro, não tem escrúpulos, eles vão passando por cima e tal. Aí você precisa pegar, matar um aqui, mata outro ali e tal, estou falando no campo deles, matar no sentido político. Essa queda de braço, por exemplo, do Bolsonaro com a Globo tem esse sentido. Quem vai vencer aí é uma questão, interrogação. Eles podem, inclusive, se compor, porque a agenda é o que interessa, né? Fizeram assim em 64. O Grupo Globo foi o que mais apoiou os latrocidas de 64. O Roberto Marinho, né? Que depois formou seu império aí com a televisão e tal, com dinheiro da corrupção grossa. Tem no meu site, outroladoDanoticia.com.br. Também falei da biografia do Roberto Marinho, escrevi 2 artigos sobre isso, e tem outros mais lá, quem procurar, na história do Grupo Globo, né? Enfim, é um cenário, né, que essas falas
do Bolsonaro e do Lula, a mídia tem explorado muito isso. Aí um outro ponto, né? E a esquerda às vezes também, né, embarca um pouco nessa questão, né, de que há uma polarização Lula e Bolsonaro. A Globo, né, leu uma nota quando o Lula falou da Globo, né, mentira, o Lula não falou aquilo lá, que a Globo disse que falou, leu a nota lá no Jornal Nacional, né, o Lula não falou rigorosamente isso, mas eles tentam por assim, quer dizer, lá tem o Bolsonaro que é isso aí, eles tiram o Bolsonaro, se for preciso, a hora que eles bem entenderem. Não tiram agora porque a pauta econômica é o que interessa para eles. Tira o Bolsonaro, dá um chute na bunda dele, como deram no Collor. Né? Lógico que no caso do Collor teve também muita participação popular, né, democrática, das forças democráticas, né, mas eles jogam fora. Né? Para eles joga mais um presidente aí que eles jogam fora, para eles não fazem grande diferença. Né? Agora, é preciso exatamente não entrar neste jogo, né, de que há a radicalização da esquerda e a radicalização da direita. Primeiro, é importante não radicalizar. É preciso sempre medir as correlações de forças. Esse negócio de radicalizar, isolar na esquerda, isso é coisa de esquerdismo, esquerdistas inconsequentes, essa turma que fica gritando aí, fora todos, gente que não contribui para absolutamente nada. É a esquerda que ataca a esquerda. É a esquerda que a direita gosta. Isso é a esquerda inútil, serve para absolutamente nada. Serve sim, serve para ajudar a direita. Quer dizer, não entrar nesse radicalismo infantil, bobo, esse esquerdismo infantil que não leva a nada. E ao mesmo tempo ir aglutinando forças, somando forças, primeiro para defender a democracia, depois, e nesse processo de defender a democracia, defender a pátria, defender os direitos do povo, defender o povo, abrir caminhos, romper fronteiras, para o resgate do país, tirar o país das mãos dessas milícias, que essa turma toda aí ajudou a jogar o país na mão dessas milícias. Globo, Estadão, Folha, né, Fiesp, etc., essa Confederação Nacional da Indústria ajudou. Agora, eles estão sentindo, são processos políticos. Para eles interessava naquele momento se juntar aí com as facções, né? As facções agora estão dando as cartas, e eles começam a se desprender das facções, né? E ataca a facção do Bolsonaro, aí, sobretudo do Bolsonaro, né? E também ataca o que eles chamam de lulopetismo. Quer dizer, não cair nesse engodo, nessa enrolação, nesse jogo que eles jogam. É tática política isso, é xadrez político. Eles jogam do lado de cá, é importante jogar também do lado de lá, é importante também jogar do lado de cá. Saber jogar xadrez político, isso é fundamental, é importante. Essa é a base de um processo político bem sucedido. Muito obrigado pela atenção. Eu esqueci de me apresentar aqui, vou tardiamente fazer isso. Sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor. Esse é o outro lado da notícia. Peço para você compartilhar, para você divulgar, né, para você comentar, enfim, para você ir lá no meu site, outroladonoticia.com.br. Tem a minha fanpage também, peço para você ir lá, curtir a fanpage, né, e peço também para você ir no Instagram, me seguir lá no Instagram. Que eu procuro reproduzir no meu site, ou seja, procuro reproduzir o meu site no Instagram, né, na minha página do Facebook. Muito obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima.